Amigos da De Fato, estamos iniciando mais uma edição do Sala de Visitas. Hoje vamos abordar um tema muito interessante, muito atual e de relevância para o mundo todo, que é a participação da mulher na política. Embora a gente tenha percebido nas últimas décadas, as mulheres têm uma ascensão muito grande, não só aqui do Brasil, como no mundo todo. Tem primeiras ministras, a gente tem, por exemplo, a Jacinda Ardern, na Nova Zelândia, que teve uma participação muito importante no combate à Covid. Foi uma situação exemplar. A gente teve a chanceler Angela Merkel, na Alemanha, foi inclusive uma das personagens mais poderosas do mundo. E vendo aqui para o Brasil, a gente vê muitas deputadas, muitas senadoras, muito além do que alguns anos atrás, de algumas décadas atrás. Mas isso é ilusório. Se a gente for observar o universo masculino, ele predomina amplamente em todos os segmentos. Então, essa ascensão da mulher, ela é um pouco ilusória. Para conversar sobre isso, nós estamos recebendo aqui a advogada Beatriz Martins da Costa Guerra, que é uma especialista exatamente nesse tema, a participação da mulher na política. Ela está dando uma série de palestras incentivando para partidos políticos, incentivando essa participação feminina na política. Doutora Beatriz, é um prazer recebê-la aqui na De Fato. Prazer, Fernando. É um prazer poder falar desse tema tão importante que a gente está em véspera de ano eleitoral, a gente conscientizar as mulheres da participação da política, né? E é interessante a gente falar de política também num Brasil tão patriarcal ainda e tão machista, que a gente acha que política é assunto de homem. E a gente vê que não é isso. Você citou brilhantemente exemplos de participações femininas na política. E com o Covid, com a pandemia de Covid, foi interessante como que os países liderados por mulheres tiveram melhores desempenhos, né, para o combate da pandemia. Então a mulher tem alguma coisa que ela sabe fazer bem por aí. Foi bem marcante, realmente, a participação das mulheres foi decisiva. Nova Zelândia foi um exemplo espetacular. Agora, o que trouxe você para esse ramo? O que despertou o interesse em você por esse tema, a participação da mulher na política? Eu falo que o que me despertou para falar de política, né, para fazer política, porque fazer política é diferente de politicagem, né? Eu falo que o que me despertou em participar da política foi ser mãe, Fernando. Uma coisa típica feminina, mas por que foi ser mãe? Porque eu notei que a gente ensina, né? Eu percebi na pele que a gente ensina nos exemplos e não nas palavras. E eu me via reclamando muito do Brasil, do meu estado, da minha cidade, e às vezes até menor mesmo, eu estava reclamando do meu bairro, eu estava reclamando da minha rua, né? E eu não estava fazendo nada. E aí quando meus filhos chegavam em casa e reclamavam de alguma coisa, eu incentivava eles a fazerem alguma coisa, quando eu não fazia, eu só reclamava. E eu entendo, né, que cada cidadão é responsável pela mudança que ele quer. Sabe? Um trabalho de formiguinha, sozinho eu não mudo, mas eu sou responsável pela mudança que eu quero. Então ficar lá em casa sentada é muito fácil, né? O difícil é a gente estar aqui movimentando, falando de política, né? Incentivando a participação das mulheres na política. Então isso que me despertou para a política. Se eu quero mudar, eu tenho que fazer alguma coisa. Então você trouxe sua experiência do lar, experiência materna, para essa atividade. Sim. O exemplo que você esteve dentro de sua casa, na sua família, você está levando para essa atividade suas no partido. Sim, exatamente. Eu vejo o seguinte, se eu quero mudar, eu tenho que fazer alguma coisa. E se eu ensino meus filhos que eles têm que fazer alguma coisa quando eles querem uma mudança, né? Eu vou ensinar muito mais fazendo do que nas palavras, de falar assim, vai Daniel, vai Ana, faça alguma coisa para mudar o que vocês querem, e eu tô lá quieta, inconformado com o que acontece.
Então a minha participação na política, né, veio disso, de eu realmente querer uma mudança e eu entender que eu sou responsável pela mudança que eu quero. E como nós estamos você falou patriarcal, nós estamos realmente num cenário bastante machista, Sim. a realidade é essa. Como está sendo a sua recepção nesse meio, que você adentrou agora, desse meio político-partidário? É um meio masculino ainda, Fernando. Eu debato política muito mais com homens, sabe? Quando a gente faz reunião, ontem mesmo eu tive uma reunião de política, e ontem nós éramos assim, 4 mulheres. Eu falei assim, gente, olha que sucesso, já tivemos uma evolução de quase 300%, porque antes era só eu, hoje já tem 4, sabe? Mas eu tinha 4 vezes mais homens lá. Então ainda é um mundo muito masculino. Sabe? Mas todos os homens com quem eu converso, muito abertos à participação da mulher. Sabe? Então, pelo que eu estou percebendo aí, pelo que dá para apreender, pelo que a senhora fala aí, que dá para a gente apreender que também, por outro lado, apesar de todo esse cenário adverso, há um grande desinteresse também das mulheres, pelo que se percebe pela sua fala. Isso. E aí é engraçado, porque na hora que eu vejo esse desinteresse, e o desinteresse é numérico, né? Eu falo o seguinte, eu tenho números. Então, se eu tenho números, eu sei que a participação das mulheres está pequena na política ainda. Aí eu me pergunto, por que desse desinteresse da mulher? Eu fui atrás, eu falei assim, gente, por que as mulheres não querem? Eu não vou falar não querem, né, Fernanda? Mas por que as mulheres não participam da política? E aí foi interessante que eu descobri que tem vários fatores, né? E aí um dos que eu acho assim, bem relevante, que tem fatores pessoais da mulher de não participar da política. Por quê? Porque a mulher, e eu tinha uma professora de geografia que falava muito bem disso, ela fala o seguinte, a mulher só se acresce funções, você não tira função. Então a mulher antes, quando não trabalhava fora, quando ela veio trabalhar fora, ela acresceu a função ao cuidado do trabalho junto com o cuidado familiar e da casa. E participar da política é mais um acréscimo das funções da mulher. Então a mulher já tem que cuidar de uma família, cuidar de uma casa, trabalhar. E quando você vê participar de política, é mais uma coisa que se acresce numa jornada das mulheres. É quase então que um fator psicológico. Parece que é uma coisa que vem desde sempre, é quase que uma tradição. Eu acho. Aí eu vou te chamar a atenção para uma pesquisa que eu vi no site do TST mesmo, que eu levantei esses dados. Que hoje as mulheres do Congresso, né, porque era uma pesquisa das últimas eleições de 2022, a maioria das mulheres eleitas para o Senado e para a Câmara dos Deputados, elas eram maiores de 45 anos, então eu pego uma faixa etária de 45 a 55 muito grande de mulheres, e muitas delas sem um companheiro, né? Ou uma companheira, um cônjuge, né? Então a gente pergunta o seguinte, então são mulheres que, imagina-se que já passou de uma fase de maternidade, né? E que não tem que se dedicar a um companheiro ou uma companheira. Então a gente vê que fator familiar pessoal pesa para a participação das mulheres. Eu acho que isso porque a gente já tem uma tripla jornada, casa, família e trabalho. Então, política seria uma 4ª jornada. Então, né? Continua, eu usei o termo tradição, então continua aquela tradição. A mulher foi moldada para cuidar do lar. Sim. E outras opções estão em segundo plano. Eu acho que sim. É sabe? tradição. Isso. Tem essa questão pessoal. Tem uma questão também que eu acho que é sociológica, né? Porque participar de um meio muito masculino, igual é a política, ele traz uma pressão, ele traz um assédio moral, ele traz um assédio, às vezes até sexual, que a gente vê, e eu não vou citar nomes, que a gente vê na imprensa muito desse assédio, uma violência, né? A gente vê violências físicas mesmo contra as mulheres, né, no meio político, então isso eu acho que pesa. E aí eu chamo a atenção também dos partidos políticos, porque tem muita influência da participação das mulheres na questão dos partidos políticos. O que acontece? Os partidos políticos, eles pensam, e aí igual quando a gente quer um primeiro emprego. Quando a gente quer um primeiro emprego que nos exige experiência, se a gente está querendo um primeiro emprego, como que a gente vai ter experiência? A gente não tem experiência.
E as mulheres as mesmas coisas. Os partidos políticos, eles preferem aqueles candidatos que já têm uma experiência política. Por quê? Porque a chance de reeleição é maior. É maior. E aí eles vão querer uma mulher que não tem experiência, eu vou falar política partidária, porque depois eu vou chamar a atenção para outra participação da mulher que é relevante. Então a mulher, ela não tem aquela experiência política partidária, sabe? Então isso influencia muito. Então o grande papel que eu acho que os partidos políticos podem fazer é incentivar a mulher iniciante na política a participar, sabe? A senhora fez até uma colocação que a gente percebe até nos trabalhos da Câmara. Sim. Quando uma deputada se pronuncia, por exemplo, uma dessas CPI que estão instaladas por aí, quando ela se pronuncia, normalmente ela é atropelada pelos outros deputados e de uma forma muito agressiva, de uma forma extremamente machista. Eles se comportam com a mulher de uma maneira diferente que se comportam com outros deputados, outros homens. Dá para perceber essa diferença de comportamento. Muita gente, o interromper a fala é muito típico, né? Uma conduta, e eu como mulher eu posso falar isso, não no meio político, mas várias vezes, o meu meio do judiciário, né? Muitas vezes eu sou interrompida na minha fala por homens, né? Então o interromper a fala é uma conduta muito típica que a gente vê nas manifestações do Congresso. Fala do Congresso porque a gente está mais na mídia aí pra gente ver, né? A violência, e às vezes as mulheres são atacadas à sua honra, nos seus assuntos pessoais. Quantas vezes a gente vê isso? Insinuações, né? Eu não vou lembrar e também não ia citar aqui, mas tem recentemente um caso de um deputado com uma deputada nesse sentido, sabe? Então, assim, vai-se para assuntos pessoais das mulheres, querendo atacar a competência dela no trabalho relacionada a questões pessoais. Quanto que você já viu falar isso de um homem? Quanto que você questionou a capacidade de um homem em razão da sua vida pessoal? A gente percebe, inclusive, até no aspecto comportamental físico. Quando estão uma mulher e um homem sentados próximo do outro no debate, o homem se impõe, ele abre as pernas, ele fica numa posição para deixar claro que ele já é um ser superior. Um pavão, ele abre Exatamente. o rabo. Ali já é um processo intimidatório. Sim. Ele tenta intimidar pela presença física dele. E pela força da palavra, né, Fernando? Às vezes o tom da palavra, o palavreado usado, sabe? E às vezes a gente não vê isso de homens para homens, sabe? Um respeito mútuo. Eu acho que ele é muito maior quando se trata de homem conversando com homem e num debate com a mulher. Sabe? Provavelmente esse tipo de situação, muitas mulheres assistem pela televisão também, muitas delas desanimam de entrar no meio político devido a esse tipo de cenário, né? Sim, tá? Eu acho que isso é um desanimador, e eu falo às vezes até como mulher, que você fala assim, eu preciso disso, né? Para que eu vou enfrentar isso? Qual que é a minha motivação para enfrentar uma desnecessidade, um ataque pessoal à minha capacidade em cima da minha honra, sabe? Então, eu acho que isso realmente é um desmotivador, sabe? Junto com a falta de incentivo dos partidos, que eu acho assim, que se alguém pode fazer uma mudança por perto, né, uma mudança de quem está perto, é os partidos. Então, se a gente está falando de Itabira, os partidos políticos aqui de Itabira, né, podem incentivar as mulheres itabiranas a participar do processo legislativo, do processo eleitoral que está vindo. Tá? Então, eu chamo muito o partido a incentivar a participação feminina. E há um incentivo à própria cota, né, que estabelece um percentual de candidatas mulheres para o partido numa eleição. Mesmo assim, tem partidos que têm uma dificuldade muito grande de atingir esse percentual. É muito difícil mesmo, e eu vejo isso, as reclamações do partido, que hoje a gente tem que ter 30% do sexo oposto, né? Então a gente fala que é uma cota de mulheres, mas não, é 30% do sexo oposto. Eu também não posso fazer uma chapa exclusivamente feminina, eu preciso de 30% do sexo oposto. E você conseguir 30% de mulheres hoje não é fácil, Fernando. E aí o que a gente vê que são muitas candidaturas laranjas, sabe? Aí que está o problema. O partido vai lá e inscreve qualquer pessoa, né? Só para cumprir a cota, o percentual, e aí a gente cumpre o percentual, mas a gente não cumpre o objetivo.
E as últimas eleições aqui de Itabira, eu peguei os números de mulheres acima, das mulheres mais bem votadas, sabe? Eu vou citar nomes porque a gente está falando de eleição municipal, a gente está falando de Itabira. A gente tem a Rose, que foi eleita vereadora, a nossa única vereadora hoje, né? Minha colega de profissão, que eu tenho muito apreço por ela, né? E a gente teve, entre as mais votadas, eu não sei se eu peguei 700 votos, 800 votos, só 4 ou 5 mulheres, sabe? E na hora que a gente pega lá no fim da lista, aqueles candidatos que tiveram menos de 30, 50 votos, uma infinidade de mulheres. Quer dizer, elas não conseguem sair dessa bolha aí de uma expressão maior na votação. E aí eu acho também o seguinte, quando a gente vê pessoas com menos de 50 votos, eu acho, né, que foi candidaturas laranjas, porque uma pessoa, vou falar de 50, não com 50, mas eu te falo assim, com certeza pessoas com menos de 30 candidatos votos. Só para colaborar. Só para cumprir a cota partidária, né? A situação do Brasil não é diferente do mundo. Poucas mulheres, não só na política, até ocupando cargos de grandes executivos em grandes empresas, são pouquíssimas. Aqui no Brasil, então, vira celebridade, tem uma até que virou presidente do Palmeiras também. Uhum. Né? Então, a dona da Crefisa. Sim. Aí vira celebridade, porque são coisas raríssimas. Qual avaliação você faz disso? O cenário público, ele reflete o cenário privado, né? O que acontece? A nossa população feminina é maior que a população masculina, né? Mas a gente tem menos vagas de empregos e menores salários. E isso não é diferente no setor privado, do setor público. Então a gente fala o seguinte, na mão de obra embaixo, a gente tem muito. Mas na hora que a gente chega nas empresas privadas, como você diz... Que é uma seção profissional. É difícil, né? E a mesma coisa acontece no cenário público. Né? E aí eu já estou usando o público no sentido bem amplo. Se a gente pega daquelas número de servidoras que ingressaram por concurso público, né, então por competência, por mérito, a gente tem mais de 50%. Mas na hora que a gente chega lá no topo, né, e aí a gente vai falar de Senado. Hoje o Senado brasileiro, se eu não me engano, tem 16% de mulheres. Né? A Câmara dos Deputados é menos ainda, a gente tem 8,6% de deputadas mulheres. É muito pouco. O interessante que, a princípio, tem-se a impressão que é um número muito grande de mulheres, mas o que chama a atenção é porque elas são muito atuantes. Sim. Fazem muito barulho. É um número reduzido e fazem muito barulho, então dá a impressão que existe um número maior de mulheres, mas é um número pequeno. É um número pequeno. Só como elas têm que vencer muita barreira, elas lutam muito e chama a atenção mesmo. Eu acho que quando a gente chega lá, a gente chega para fazer, né, Fernando? E o que acontece? A gente fala que teve um crescimento de um tempo para cá, tivemos. Mas é um crescimento que, se a gente continuar no ritmo que a gente está, você sabe quanto que a gente vai ter número de mulheres e de homens iguais? 2.118. Eu não vou estar lá para ver, porque eu acho que eu não duro até 2.118, não, sabe? Só estou nos meus 42 anos, não chego até 2.118. Então a gente tem que fazer alguma coisa que a gente não pode estar satisfeito. Ah, está crescendo a participação feminina? Tá, mas está pouco. O crescimento está pouco ainda. Sabe? Então as mulheres estão aumentando. E quando elas chegam lá, a gente faz barulho, a gente participa, a gente é atuante, sabe? Eu acho que é o seguinte, a gente sabe tanta dificuldade que é chegar, que quando a gente chega, a gente quer mostrar serviço, sabe? Mas é interessante também o seguinte, que quando a gente fala de mulheres em participação política, a gente fala em participação em comissões, às vezes tipicamente femininas, né? A gente fala, às vezes, da saúde, às vezes a gente fala em cuidados com idoso, infância e adolescência. Mas você já pensou? Eu não vejo participação das mulheres em comissões financeiras, sabe? Muito pouco. Agronegócio. Eu citei um exemplo aí que é uma exceção. A dona da Crefisa, que hoje é presidente do Palmeiras. Sim. Mas é exceção. Exceção. Tá? E dentro da Câmara mesmo, as comissões, né? As comissões políticas. Tá? As comissões de finanças. De finanças. A gente não vê participação de mulheres, né? Aquelas comissões que têm peso político.
né? Essas decisões. A gente estava vendo tanto essas lideranças masculinas aí. Olha, eu tentei pesquisar e se alguém souber, me manda mensagem avisando. Mas, por exemplo, presidente da Câmara dos Deputados, eu acho que a gente nunca teve, né? Mulher presidente da Câmara do Senado, nunca teve. Nunca, não, ainda não teve. Não tivemos, sabe? Eu acho que nem como não é suplente, não. Quando sai o titular, assume, sabe? Esporadicamente, eu acho que... E você vê mesmo com o governo progressista no país, o número de mulheres como ministra é pequeno. É pequeno. E outra coisa, as mulheres foram colocadas para fora na hora que o governo teve que fazer um acordo com o Centrão, por exemplo. A Ana Paula do vôlei saiu. Tira-se uma mulher muito mais fácil que você tira um homem, né? Até porque é muito mais fácil sabe? Descartar. E a gente está falando de executivo, a gente está falando de legislativo, porque a gente está falando em processo eleitoral, em participação política. Mas hoje mesmo, essa semana, ou semana passada, a gente teve no Supremo Tribunal Federal a aposentadoria da Rosa Weber, por idade, 75 anos. Né? Então hoje a gente fica só com a mineira Carmen Lúcia, uma mineira de Belo Horizonte. E está uma briga para indicar ministra. E parece que não vai ser. E parece que não. E parece que não vai ser. Preterida, a mulher vai ser preterida outra vez. Outra vez. Tá? Assim, eu não vou nem entrar no mérito do executivo, não, mas o executivo, ele reflete o legislativo, ele reflete o executivo, né? Até mesmo quando se vê a composição do ministério, do governo Lula, é o homem na sua maioria, tranquilamente. Na sua maioria. Eu devia ter trazido esse número para a gente analisar, mas eu não lembro, Fernando. Mas eu sei que é muito, assim, eu chutaria uns 80%. É mais ou menos mais isso, não é? Os principais ministérios, por exemplo, são masculinos. Estão com homens. Estão com Os homens. de força política, o econômico, tudo estão na mão de homem. E sabe que eu falo que a gente está tão ruim, a gente está crescendo, mas a gente ainda está tão ruim. Quando a gente pensa no Afeganistão, é um país regido pelo Talibã, né? O Talibã retomou o Afeganistão. No Afeganistão. Antes do Talibã retomar o Afeganistão, as políticas, né? As mulheres na política do Afeganistão representavam 23%. É muito mais do que o Brasil. Eu te falei número de 16% aqui. Do radicalismo daquele tamanho. A gente tinha mulheres afegãs. País fundamentalista. Com participação feminina muito grande, né? E aí você sabe qual que é o país que tem mais participação feminina? Eu ainda quero descobrir o motivo. Ruanda. Ruanda, 56% dos políticos ruandeses, será que é ruandeses? Eu acho que é, né? 56%? São mulheres. Mas qual o motivo? Olha, uma coisa é um achismo meu, que eu fiquei de pesquisar e eu ainda não fiz isso. A gente tem muitos países matriarcais na África, né? Então provavelmente essa seja a origem dessa ascensão feminina lá. Isso eu imagino, eu ainda não Porque fiz tem o poder da maior. Exatamente, faz sentido. Maior da mulher. Não faz sentido se for um país uma matriarcal. Sociedade dessa. Sabe? E a outra questão que eu imagino também, que quando a gente fala no Brasil, a gente tem as cotas na participação feminina, elas são das mulheres candidatas. Né? Então, nas últimas eleições eu tive 34% das mulheres, dos candidatos foram mulheres, mas só 15% foram eleitas. 15% total eleito eram mulheres. Há outros países que adotam a cota nas cadeiras. Entendeu? Se eu tenho um Senado com 30 cadeiras... Tanto tem que ser ocupado por mulheres. Por mulheres. É muito mais eficiente isso aí. Sabe? E aí a obrigatoriedade de ter mulher. De ter mulher. Percentual de mulher ali dentro. Ali dentro. Eu não sei se Ruanda, minha próxima palestra... Talvez seja até isso. Pode ser isso também, sabe? O Afeganistão eu sei que tem uma questão dessa, de escolha das cotas para as eleitas, não para as candidatas, sabe? Ruanda eu penso que pode ser esse motivo, ou também uma sociedade matriarcal, né? Pode ser... as duas conjugações. Sim. Essa cota aí específica para as cadeiras e também pelo fato de ser matriarcal. Eu cometi um erro há pouco
na ex-ministra do governo Lula, nem Ana Paula, não, é Ana Moser. Ana Moser. Ana Moser. Trazendo a situação política aqui para Itabira, muito poucas vereadoras na história da cidade. Sim. Muito poucas mesmo. Poucas vereadoras. Na Câmara, apenas 2 presidentes, que é a Regina Pinto Coelho e Maria José Pandolfi, e apenas uma mulher conseguiu chegar no Executivo como vice-prefeita, que foi Dalma Barcelos. A senhora tem alguma estratégia para reverter esse cenário? Fernando, eu acho que Itabira não é diferente do resto do Brasil. Eu acho que os motivos que fazem a mulher brasileira não participar da política, os mesmos que fazem a mulher itabirana não participar da política, sabe? Mas me chama a atenção que Itabira é uma cidade que a gente tem grandes lideranças em associações de bairro, em associações de profissionais. Eu vou falar a nossa presidente da subseção da OAB de Itabira é uma mulher, é a Patrícia, sabe? Adoro a Patrícia, um trabalho exemplar feito. Então, a gente vê associações de bairro sendo lideradas por mulheres. A gente teve eleição do Conselho Tutelar esse final de semana. Se eu não me engano, a enorme maioria Acho são que mulheres. A primeira e segunda colocadas. A primeira e a segunda eu tenho certeza que são mulheres, né? Eu lembro de ter ouvido o nome de um homem só, mas eu devo ter passado despercebido. Mas a gente vê grandes mulheres participando de um conselho tutelar. Então eu falo o seguinte, essas mulheres que estão participando de movimentos não partidários, por que elas não vêm trazendo essa força? Não migram para a política partidária. Para a política partidária. A gente não vê essa migração, a gente vê uma liderança feminina nesses movimentos. Mas está localizada. Está localizada. Fica restrita num certo segmento. E aí eu acho, e também é uma opinião minha, que Itabira continua sendo uma política muito patriarcal e masculinizada. Pensa, as últimas lideranças partidárias itabiranas são todas homens. Eu não consigo te lembrar aqui uma presidente de partido mulher. Na verdade, eu lembro, acho que a Cândida foi presidente do PDT, sabe? Mas eu não consigo lembrar de outro partido. Nesse momento aqui, você vê que eu não consigo lembrar se foi presidente, não se destacou, tanto que eu não estou me lembrando. E você está na política muito mais atuante do que eu aí, né, Fernando? Então, assim, não só como presidente, mas como liderança feminina dentro de um partido, sabe? Quando a gente tenta dialogar com outros partidos, às vezes a gente não acha uma liderança feminina dentro dele, a gente pergunta assim, quem que você tem aqui de mulher no seu partido? Às vezes, muitos partidos a gente não tem participação feminina nesse grupo de liderança. Não estou falando de presidência, não, né? Nesse grupo de liderança, tá? Então, eu acho que isso faz falta. Igual eu volto no que eu disse. Os partidos políticos, né? Hoje, dentro de Itabira, que vão conseguir mudar o cenário itabirano, né, de participação feminina. Porque se a gente já tem leis, já tem uma lei de cota, né, que exige a participação de 30% das mulheres, ou, na verdade, do sexo oposto. Eu tenho a participação do fundo partidário, porque se eu tiver 30% de mulheres, 30% do fundo partidário tem que ser usado em campanha feminina. E aí tem uma coisa recente que eu acho assim, muito bacana se os partidos souberem usar. 5% do fundo partidário, ele tem que ser usado na criação e manutenção de movimentos do partidário. Eu não estou falando de campanha eleitoral, não. São criação e manutenção de movimentos, não é uma coisa temporária, né? É permanente no partido. Você tem que usar dentro do seu partido 5% do seu fundo partidário para esse movimento feminino mesmo. Mais uma forma de incentivar essa participação feminina no processo partidário. Isso, e mostra a importância da mulher, né? Porque a importância da mulher e a importância do partido político na recepção da mulher. Porque se não fizesse tanta diferença, por que se pensar então em usar 5% do fundo partidário para isso? Então, investindo em alguma coisa que tem certeza que vai ter algum retorno. Exato. Evidente, ninguém joga dinheiro fora. Ninguém joga. Só para encerrar aqui, você tem um universo muito importante, tem intelectual para falar, para discutir.
a gente ficaria aqui o E eu falo inteiro, pouco, né, Fernando? naturalmente. Por que a doutora Beatriz não se candidata também, até para dar um exemplo para esse universo feminino? Eu falo que eu sou muito curiosa e eu gosto de pesquisar, eu gosto de estudar, mas eu gosto de trabalhar nos bastidores, sabe? Eu quero participar por trás das câmeras. Eu quero, se a mulher quiser vir conversar comigo, Beatriz, eu quero ser vereadora, você me ajuda? Ajudo, sabe? Mas colocar ali, ainda não tenho, eu acho que não tenho essa competência para isso não, Fernando. Então, o seu negócio é estratégia, ser estrategista da política. Estrategista estudiosa, sabe? Estudiosa da política. Sabe? E eu sempre gostei de trabalhar por trás. Eu acho que minha formação de advogada, fui professora também, trabalhei como professora universitária, então eu estou mais na parte dos estudos do que a mão na massa. Porque se tem alguém com a mão na massa, tem alguém por trás que estudou, não tem, Fernando? Exatamente. Então eu sou dessa, eu estou ali por trás. Então assim, coloco à disposição aquela mulher que quiser, sabe? E como eu falei que eu sou curiosa, então a gente tem muitos dados bacanas para a gente trabalhar em cima, que dá para quem quiser participar da política. Eu vou deixar aqui um último dado, que eu gosto de número, porque número é exato, né? Número, a gente não questiona o número. Fernanda, é uma coisa que me assustou muito, e aí eu falo para isso, para quem está pensando em ser candidata, para animar a ser. 98% das mulheres... 98%? 98%. Eu faço que é quase 100%, né, Fernanda? Quase totalidade. Não se veem representadas por homens na política. Não se sente? Não se sentem. 98% é uma estatística, uma pesquisa? Sim, uma pesquisa. Que a gente tem muitos estudos sobre isso, né? Quem for curioso, igual, entra no site do TST, que você vai ficar admirado com tanto de trabalho científico que a gente tem. Você vê que contradição, 98% não se sentem representadas, então elas têm que se representar. Exato. Tem que colocar a cara na reta. Tem que colocar a cara na reta. Então aquela mulher que quer ser candidata, ela tem que saber dialogar com o eleitorado feminino dela. Porque a chance dela, aquela outra mulher, e em Itabira nós somos 54% do eleitorado, as mulheres. 50% é maioria. Maioria. 54%. Então a gente tem a mulher candidata, né? Tem uma mina. Tem uma mina. Já que está em Itabira, tem uma mina de votos aí. A gente só tem que saber conversar. Sabe? A gente tem que saber o que a mulher quer. Porque a gente quer uma pauta feminina, queremos, né? Eu quero cuidado de criança, eu quero saúde, educação, que eu falo que são pautas mais femininas. Mas a gente também quer outra. A gente quer saber de meio ambiente, a gente quer saber qual que é o futuro de Itabira, a gente está preocupado com a economia, a gente está preocupado com gastos públicos, né? Então a nossa pauta não é exclusivamente feminina, que a nossa preocupação é como cidadã. Né? Então eu acho que a mulher candidata tem em mãos números maravilhosos a favor dela. Tem um capital e tanto. Do capital, então. É só saber trabalhar. Doutora Beatriz Guerra, foi um prazer recebê-la aqui. Prazer, Fernando. Gostaria de agradecer muito pela oportunidade dessa entrevista bastante esclarecedora. Espero que dê um novo norte às mulheres que assistirem, que é muito interessante, denota muito como é importante a participação da mulher. Muito obrigado pela oportunidade da entrevista. Eu agradeço a participação aqui, de poder chamar a atenção das outras mulheres para a nossa participação na política. Quem quiser participar nos bastidores, estamos juntos. Mas quem quiser participar das próximas eleições, também estamos à disposição para a gente conversar. O importante é participar de qualquer forma. De qualquer forma. Bem, amigos da De Fato, estamos encerrando mais uma edição do nosso Sala de Visita. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado pela audiência.